Agora, a gente vai ver a coxa, tá? Que ela é a parte mais prolongada, tá? A gente vai ter três compartimentos que a gente vai... Quatro, na verdade, compartimentos. A gente vai ter um compartimento anterior, tá? A gente vai ter um compartimento lateral, compartimento medial e compartimento posterior. Por mais que ele tenha, seja o músculo, a coxa vai ser a parte que a gente mais vai ver músculos, vai ter muita relação de movimento entre eles, tá? Então, lembrando, é fundamental a gente ter a relação dos antagonistas. Vocês viram como foi importante na questão do quadril para ajudar a decorar os movimentos, né? Não é decorar, é entender mesmo, né? Então, vamos lá. O primeiro músculo que a gente vai falar, eu acabei falando na primeira parte, né? Que vai ser justamente a união do músculo ilíaco com o músculo pessoas maior, que vai ser justamente esse triângulo aqui, tá? Então, esse músculo daqui é chamado de ilho pessoas, tá? Então, o primeiro músculo é o músculo ilho pessoas. Perfeito? Qual que é o movimento que ele vai fazer? Olha, é justamente o músculo ilíaco e o músculo pessoas maior. Então ele vai fazer o movimento de flexão do quadril, tá? Ele vai fazer também a flexão da coxa, tá? Então ele vai fazer da coxa e vai fazer a rotação medial da coxa? Não, rotação medial do quadril, tá? Então ele vai fazer a rotação medial do quadril. Perfeito? Nada de novo, né? A gente viu essa partezinha aqui no compartimento anterior do quadril, certo? Próximo músculo. Eu gosto de colocar o próximo músculo como quadríceps femoral, tá? Só que o quadríceps femoral ele vai ser a união de quatro músculos, tá? Então, o que é um quadríceps? É um ventre muscular com quatro origens, tá? Quatro pontos imóveis, fixos, tá? Então, na imagem aqui, onde que está o quadríceps nosso? Ele é justamente essa porção daqui, tá? Ah, mas eu só tô vendo três músculos, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. É porque abaixo desse músculo aqui, que é chamado de reto femoral, eu vou ter o músculo vasto intermédio, tá? A questão é que qual que é o importante do quadríceps femoral? Que ele vai fazer o movimento de extensão do joelho, tá? Extensão do joelho. E vocês vão ver que os músculos da posterior nossa vão fazer a flexão do joelho, tá? Então os músculos da nossa posterior vão ser justamente um antagonista do quadríceps femoral, tá? Só dando um toque no próximo quando a gente entrar em compartimento posterior, tá? Tá, quadríceps femoral, extensão do joelho. Quer dizer que todos esses músculos aqui vão fazer a extensão do joelho, tá? Então vamos lá. Primeiro músculo que a gente vai ter do quadríceps femoral. A gente vai ter o reto, músculo reto femoral, tá? A gente vai ter o vasto intermédio, tá? Que é onde que tá esse vasto intermédio? Ele tá justamente abaixo do reto femoral, tá? Então se eu cortar o reto femoral, eu vou ver justamente o vasto intermédio. E se eu tenho um vasto intermédio, quer dizer que eu vou ter dois vastos, certo? E entre esses dois vastos, eu vou ter o vasto intermédio. E qual que é o nome dos outros vastos? Eu vou ter o vasto medial, tá? E o vasto lateral.
Então, olhando aqui pro quadríceps, qual que você acha que é o vasto medial, tá? Bom, o vasto medial provavelmente é o que está na parte mais próxima da nossa linha mediana, tá? Então é aqui, nosso vasto medial. Vasto lateral, aqui, perfeito? E aqui no meio, entre eles, o reto femoral. Abaixo do reto femoral, eu vou ter o vasto intermédio. Lembrando que todos eles vão fazer a extensão do joelho, tá? Perfeito? E por fim, dos músculos do compartimento, vou deixar eles pequenininho aqui. E por fim, o próximo músculo que a gente vai ter é o músculo sartório, tá? Então o músculo sartório é o último músculo do compartimento anterior. E ele está localizado. O que acontece? Nessa imagem aqui, ele está cortado, tá? Só que ele é justamente esse músculo aqui, esse aqui, tá? Eles estariam unidos, tá? É que no caso da imagem, eu cortei para conseguir ver os músculos daqui, que é o compartimento medial, tá? Só que a gente vai ver no próximo slide. Tá, então quais são os movimentos do músculo sartório? O músculo sartório, a questão é que ele vai fazer movimentos diferentes, tá? Então, se você olhar o músculo sartório, ele não tá na minha região mais medial do corpo, certo? Só que aí vai ter uma confusão, porque ele na verdade vai fazer a rotação lateral, tá? Da coxa. Então ele vai fazer a rotação lateral, beleza? Da coxa. Só que além de fazer a rotação lateral da coxa, ele também vai fazer a flexão e abdução, tá? Da coxa. Então o músculo sartório ele está na parte mais medial do nosso corpo, tá? Porém, ele vai fazer a rotação lateral, tá? Rotação lateral seria justamente pro lado lateral, tá? Então eu vou girar para a parte mais lateral. Perfeito? E o músculo sartório, além disso, ele vai fazer também a flexão do joelho. Então perceba, não é porque ele está no compartimento anterior que eu só vou ter a extensão do joelho. O músculo sartório, por exemplo, ele faz a flexão do joelho, beleza? Então, flexão do joelho, músculo sartório, rotação lateral, flexão e abdução da coxa, tá? Então, localizando todos os músculos que a gente viu aqui, eu vou ter o músculo ilho-pessoas, tá? Músculo ilho-pessoas fazendo a flexão do quadril, flexão da coxa e a rotação medial do quadril, tá? A gente vai ter o nosso quadríceps, tá? Que vai ser justamente o movimento de extensão do joelho, tendo o reto femoral aqui, tendo o vasto lateral, o vasto medial e abaixo do reto femoral a gente vai ter o vasto intermédio. E por fim, a gente vai ter o músculo sartório, tá? Que no caso da imagem está cortado, que vai fazer a rotação lateral, por mais que esteja medialmente no nosso corpo, ele vai fazer a rotação lateral, a flexão da coxa e a abdução da coxa, além de fazer a flexão do joelho, beleza? Então, vendo se não faltou nada aqui, abdução, isso, tá. Indo para o próximo compartimento, a gente vai ter uma vista. Qual que é essa vista aqui? Vista lateral, tá? Então a gente vai olhar o compartimento lateral. Só que uma notícia boa: compartimento lateral só vai ter um músculo, tá? Que é o músculo tensor da face lata, tá? Ele também vai ter uns movimentos meio esquisitos, tá? A questão é que olhando, eu vou puxar já a imagem, porque o que acontece? A gente vai ter na porção lateral um tecido fibroso, tá? Chamado de trato iliotibial, que é justamente toda essa parte branca aqui, tá? Logo acima, eu vou ter justamente o músculo tensor, tá? Da face lata.
Então o músculo tensor da face lata, ela é só esse pedacinho aqui, tá? Acima do trato iliotibial. Lembrando que isso aqui é uma visão lateral, tá? E aqui eu vou ter quem, na verdade, né? Esse aqui é o vasto, tá? O vasto lateral. Aqui é o comecinho do reto femoral. E acima aqui eu estou vendo o tensor da face lata, tá? Então vocês reparam que ele está na parte mais lateral do corpo. Então ele também vai fazer uma rotação da coxa, tá? Só que vocês acham que ele vai fazer qual rotação? Lateral ou medial? No caso do tensor da face lata, ele vai fazer a rotação medial da coxa, tá? Então eu decoro assim, tá? Músculo sartório está na parte mais medial da nossa coxa, tá? Ele vai ser responsável por fazer a rotação lateral da coxa. Já o músculo tensor da face lata está na parte mais lateral. Ele vai ser responsável pela rotação medial da coxa. Ou seja, vou ter uma inversão, tá? De movimentos. O tensor da face lata, ele além de fazer a rotação medial da coxa, ele vai fazer a flexão da coxa, tá? Então, assim como o músculo sartório faz a flexão da coxa, tá? O músculo tensor da face lata também vai fazer a flexão da coxa, tá? Além disso, ele vai fazer um terceiro movimento, que é a abdução do quadril. Tá? Como que eu vou decorar esses movimentos do músculo tensor da face lata? Bom, você vai ficar repetindo, né? Só que além disso, eu acho importante você comparar o músculo tensor da face lata com o músculo sartório, tá? Porque aí vai ter movimentos bem parecidos, tanto que ambos vão fazer rotação, tá? Só que o músculo sartório vai fazer a rotação lateral e o músculo tensor da face lata vai fazer a rotação medial. Ambos vão fazer a flexão da coxa, tá? Então, aqui eu vou ter a flexão da coxa também. Só que, enquanto o músculo sartório faz a abdução da coxa, eu vou ter o músculo tensor da face lata fazendo a abdução do quadril, tá? Foi? Agora, em uma porção medial, tá? Um compartimento medial. Então, compartimento medial. Vou tomar uma água. O que eu vou ter? Aqui tem um ponto importante que eu já vou cravar logo de início, tá? Todos do compartimento medial vão fazer a adução da coxa. Todos. Então todos que eu colocar aqui vão fazer a adução da coxa, tá? Onde que está localizado a parte medial, tá? Aqui, vamos reconhecer os músculos que a gente já sabe. Aqui é o reto femoral, o vasto lateral, vasto médio, vasto medial, tá? Abaixo do reto femoral eu vou ter o vasto intermédio. Aqui, perpassando, eu vou ter o músculo sartório. Veja que aqui ele não está seccionado, né? Como na outra imagem. E aqui, do outro lado, eu vou ter o músculo tensor da face lata, tá? Então, tanto o músculo sartório como o tensor da face lata vão formar esse ângulo aqui, tá? E aonde que está a parte medial? Aqui a gente vai ter o músculo ilio-pessoas, que a gente viu no compartimento anterior. E logo em seguida, a gente vai ter todos os músculos mediais, tá? No próximo slide eu vou mostrar que tem uma região chamada de trígono femoral, tá? O que é esse trígono? Vem de triângulo, tá? E aonde que é esse trígono femoral? É justamente o músculo tensor da face, o músculo sartório, tá? Vai se juntar aqui, ó. Não vai se juntar, né? Mas o músculo sartório com o músculo adutor longo, que é esse aqui, vão formar um triângulo, tá? Juntamente com o ligamento inguinal, tá?
Então eu vou ter um triângulo aqui, que nesse triângulo, nessa região, eu vou ter nervos. Nervo e artéria passando, tá? Mas eu vou explicar melhor no próximo episódio. É só pra você ter uma noção, tá? Então aqui, qual que é o primeiro músculo que a gente vai ter? Músculo pectíneo, tá? Se você olhar aqui na imagem, onde que é o músculo pectíneo? Ele está justamente do lado do músculo ilho-pessoas. Então aqui eu vou ter o músculo ilho-pessoas, aqui é o músculo pectíneo, tá? Qual que é o movimento que ele vai fazer? Adução da coxa, tá? Além disso, ele vai fazer o quê? Um movimento. Então eu vou escrever aqui rapidão. A adução da coxa, tá? Só que ele também vai fazer a flexão do quadril. Se você reparar bem, como assim flexão do quadril? Ele não está próximo do ilho pessoas, né? Aqui é o ilho pessoas, aqui é o músculo pectíneo. O músculo ilho pessoas ele também não faz a flexão do quadril, então tanto o ilho pessoas quanto o músculo pectíneo vão fazer a flexão do quadril, tá? Por uma questão de proximidade, você pode decorar que ele também vai fazer a flexão do quadril, além da adução da coxa, tá? Próximo músculo que a gente vai ver é o músculo adutor longo, tá? O músculo adutor longo, qual que é o movimento que vai fazer? Adução da coxa. Ah, que mais? Só, tá? Então só a adução da coxa. Perfeito? De terceiro músculo, eu vou ter o músculo adutor curto. Ele também vai fazer apenas a adução da coxa, tá? Então, tanto o músculo adutor longo quanto o músculo adutor curto vai fazer a adução da coxa, tá? Só apenas a adução da coxa, né? Porque todos do compartimento medial vão fazer a adução da coxa. De quarto músculo, eu vou ter o músculo adutor magno, tá? E eu vou pular e falar já o quinto, tá? Vai ser o músculo grácil, tá? O músculo grácil, ele é o músculo mais medial da nossa perna, tá? Então, se você olhar na imagem, qual que é o músculo mais medial? Esse aqui, tá? Então, esse músculo aqui vai ser o músculo grácil, ok? Aqui na imagem, ele fala que o adutor magno é chamado de... Calma aí. Ele é chamado de adutor largo, se eu não me engano, tá? Adutor longo, adutor maior. Só que é a mesma coisa, tá? Adutor magno e adutor maior. Mas costumam chamar de adutor magno mesmo, tá? Então, eu já vou falar que cada um faz de movimento. Só isso que eu queria falar, tá? Que o músculo grácil é o músculo mais medial. E que aqui na imagem, o músculo adutor magno é escrito como adutor maior. Aqui. Perfeito? Tá, o músculo adutor magno e o músculo grácil, eles vão ter movimentos mais chatinhos de decorar, tá? Então, mas vamos com o que a gente já sabe. Ambos vão fazer a adução da coxa. Tá? Então, a adução da coxa. A adução da coxa. Perfeito? Só que, o que acontece? O músculo adutor magno também vai fazer a extensão da coxa. Enquanto o músculo grácil, eu vou ter a flexão do joelho, tá? E ele também vai fazer um movimento de rotação, tá? Do joelho.
Então, como que eu decoro esses dois músculos, tá? Que são mais diferentes do resto. O adutor magno, eu penso que, beleza, os dois vão fazer a adução da coxa, tá? Eu sei que o adutor magno, ou isso aí eu decoro, ele vai fazer sempre a extensão da coxa, tá? Então, ele vai fazer tanto a adução quanto a extensão da coxa. Só que o músculo grácil, ele ao invés de fazer a extensão, ele vai fazer a flexão. Só que vai ser a flexão da coxa? Não. Vai fazer a flexão do joelho. E eu lembro que o músculo grácil ele realiza 3 movimentos, tá? Adução da coxa, flexão do joelho. E aí eu lembro que no caso do joelho também vai ter a rotação dele, tá? Se eu não me engano é a rotação medial, tá? Não lembro muito bem. Beleza? Localizando aqui na imagem. Então, de início a gente tem o músculo pectíneo ao lado do músculo pessoas maior, músculo pessoas maior não, músculo ilho pessoas, tá? Eu vou ter logo depois do músculo pectíneo a presença do músculo adutor longo, tá? O adutor curto eu só consigo ver quando eu corto, tá? O adutor longo ou separo. Mais medial eu vou ter o músculo grácil. E aqui o músculo mais embaixo aqui é o músculo adutor magno, tá? Nessa segunda imagem aqui, o que acontece? O que eu fiz diferente? Eu tirei o músculo sartório, tá? Então eu cortei aqui ele. Eu retirei o reto femoral, tá? Então aqui a gente consegue ver o vasto intermédio, tá? E tirando o adutor longo, aqui ó, vocês veem que tá seccionado aqui ó. Esse aqui é o adutor longo, tá? Eu seccionei ele. Eu consigo ver melhor o adutor magno, tá? Então você vê que ele continua aqui, ó. Certo? O adutor magno ele é bem grande, tá? E eu vou ter acima aqui o músculo adutor curto, tá? Então eu só consigo ver ele claramente, o adutor curto, depois que eu seccionei o adutor longo, tá? Então relacionando com os movimentos, o músculo pectíneo vai fazer a adução da coxa e flexão do quadril, tá? Assim como o ilho pessoas, tá? Logo abaixo, logo do lado, eu vou ter o músculo adutor longo, que vai fazer a adução da coxa, apenas a adução da coxa, tá? Seccionei meu adutor longo, eu vou ver meu adutor curto, que vai fazer a adução da coxa. Eu vou ver com maior dimensão o adutor magno, que vai fazer a adução da coxa e a extensão da coxa. E eu vou ter mais medialmente o músculo grácil, que vai fazer a adução da coxa, certo? Todos vão fazer a adução da coxa. Vai fazer a flexão do joelho, diferente da extensão da coxa, do músculo... Esqueci. Do músculo adutor magno. Então, no músculo adutor magno, eu vou ter a extensão da coxa e no músculo grácil a flexão do joelho. E eu vou ter também a rotação do joelho, tá? Foi compartimento medial. Acabando o músculo da coxa agora, finalmente, a gente vai ter o compartimento posterior, tá? O compartimento posterior, por mais que tenha movimentos mais diferentes, ele é bem fácil de decorar, tá? Eu vou ter 3 músculos, beleza? Eu vou ter um músculo bíceps femoral. Eu vou fazer o seguinte. Não, deixa assim mesmo. Eu vou deixar mais espaço. Eu vou ter o músculo semi tendinho, tá? E terceiro, o músculo semi membranáceo, tá?
Por que que eu juntei o semi-tendido com o semi-membranoso? Porque eles vão fazer o mesmo movimento, tá? Na verdade, o bíceps femoral também vão ter movimentos semelhantes, tá? Então, o que que acontece? O bíceps femoral, ele vai fazer a extensão. Na verdade, vamos pensar o seguinte, tá? Pra já matar de uma vez já. Lembra que no compartimento anterior, isso vai ficar bem melhor desse jeito que eu vou explicar. Olha só, vê que no compartimento anterior, eu vou ter o quê? O bíceps femoral, certo? Bíceps femoral, eu falei que ele vai fazer o quê? Justamente a extensão da coxa. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei que o compartimento posterior eu vou ter os músculos antagonistas do quadríceps, certo? Então, ao invés de fazer a extensão do joelho aqui, eu vou ter justamente a flexão, tá? Então, a flexão do joelho. E aqui eu vou também ter a flexão do joelho. Então veja, os três músculos da parte posterior fazem o mesmo movimento, tá? Só que eu tenho mais movimentos aqui. Só deixa eu pegar mais espaço. Aqui. Tá. O bíceps femoral, ele, além disso aqui, além de fazer a flexão do joelho, ele vai fazer a extensão do quadril. Tá? E, por último, vai fazer a rotação. Só que guarda aí, segura aí, rotação. No caso do semitendino e semimembranaço, olha só, ele também vai fazer a extensão do quadril. E ele também vai fazer um movimento de rotação. Tá? Então, por que que eu não juntei os três músculos? Porque o que vai diferenciar entre o bíceps femoral, o músculo semitendino com o semimembranaço, é justamente qual tipo de rotação vão fazer, tá? Então, todos eles vão fazer a flexão do joelho e a extensão do quadril, tá? Só que o bíceps femoral, ele está localizado na parte mais lateral da nossa perna, tá? Então, o bíceps femoral é justamente esse aqui, tá? Se você olhar bem, aqui é o compartimento justamente o quê? Lateral, né? Aqui não é o trato iliotibial, que é o tecido fibroso que eu falei. Então, mais lateral, eu vou ter o bíceps femoral. Eu vou ter o bíceps femoral cabeça longa, que é justamente essa parte maior, e a parte da cabeça curta, que é aqui no finalzinho, tá? Então, como ele está mais lateralmente, a rotação que ele vai fazer é a rotação lateral, tá? Já decora assim. Beleza? Lá no sartório e o músculo tensor da face lata, lembra que eu decorei de que forma? De que como o músculo sartório está na parte mais medial, ele vai fazer a rotação lateral. E o músculo tensor da face lata, como está na porção mais lateral, vai fazer a rotação medial. Aqui no caso, você pode seguir a intuição de que o quê? Como o bíceps femoral está mais na parte lateral, vai fazer a rotação lateral, tá? E no caso do semimembranaço semitendino, eu vou ter aqui justamente o músculo semitendino, tá? Ao lado do bíceps femoral, e o músculo semimembranaço, que é justamente essa partezinha aqui, tá? Que eu consigo ver o finalzinho dela aqui também, tá? Os dois não estão na parte mais medial, então eles vão fazer a rotação medial, tá? Bem de boa, né? Compartimento posterior. Então, recapitulando. Todos os músculos do compartimento posterior vão fazer a flexão do joelho por serem antagonistas do quadríceps femoral, que tem a função de estender o joelho. Todos esses aqui vão fazer a extensão do quadril. Então, pensa, flexão do joelho, extensão do quadril, tá? E também vão fazer a rotação. Qual a rotação? Bíceps femoral vai fazer a rotação lateral. Semitendino, semimembranaço vão fazer a rotação medial, tá? Aqui é o ponto que eu tava falando do trígono femoral, lembra? Que eu falei que no compartimento anterior,
compartimento anterior, perdão, com o músculo sartório e o músculo adutor longo e o ligamento inguinal, que é isso aqui, eu vou ter a formação de um triângulo, certo? Como vocês podem ver aqui. Nesse triângulo, que é justamente nessa imagem aqui, eu vou ter a passagem de nervos, artéria e veia, tá? Nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, tá? Então, o triângulo, só para deixar claro, é justamente o ligamento inguinal, tá? Isso pode cair em prova, tá? Da prova que você tá fazendo, certo? Os três componentes do trígono, tá? Vou escrever aqui. Trígono femoral, tá? Justamente o nervo isquiático, o ligamento inguinal, o músculo sartório e o músculo adutor longo, tá? Formando justamente o triângulo, tá? Perceba que dentro desse triângulo, além do nervo inguinal, nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, eu também vou ter nele o que? O nosso músculo, né? Ilho-pessoas, tá? Que a gente viu. O músculo ilho-pessoas e o músculo pectíneo, tá? Então, o músculo ilho-pessoas, músculo pectíneo faz parte dessa região do trígono femoral, tá? E qual que é a importância clínica disso aqui? Que, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum músculo recobrindo essa parte, tá? Então pode acontecer de que eu tenha lesões nessa região em que eu vou ter hemorragia, por ser justamente uma região mais frágil, uma região que é mais fácil de você ter um impacto direto nos nossos nervos, uma vez que não tem a proteção de músculos, tá? Então eu não tenho nenhum músculo em cima do nervo, da artéria e da veia, tá? Então é uma região mais suscetível a danos, tá? Um quadro de hemorragia, tá? Perfeito?